Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, no nosso estudo de caso de times de futebol, hoje nós vamos fazer o mapeamento da classe time, certo? Então, vamos lá. Então, o time é uma classe bem, talvez a mais complexa do nosso mapeamento, tá? Do nosso estudo de caso. Então, o time tem os atributos ID, nome, data, fundação, história, tá? Também tem que formar o usuário que cadastrou o time, tá? É a cidade deste time. E daí, a pessoa que é o técnico atualmente do time. Bueno, então vamos criar aqui a classe time, tá? Ela vai implementar a interface serializable, tá? E daí teremos no time o ID, o nome, a data de fundação e a história, tá? Integer ID, string nome, tá? Daí é a data de fundação e a string história. Então, calendar data fundação, tá? E uma string chamada a história do time. E daí nós temos que mapear também os relacionamentos, né? Então, o time possui uma cidade, o time possui um usuário e um técnico, tá? Então, eu vou ter aqui um atributo do tipo cidade, eu tenho então um atributo que é o usuário e um atributo do tipo pessoa, que é o técnico, tá? Então, com base nisso, a gente vai refatorar, né? Encapsular os campos, tá? Gerar um construtor sem argumentos, tá? E daí vou inserir o código e gerar também o método equals hashcode comparando, né, pelo ID. No caso aqui tem também o relacionamento da lista de jogadores, mas daí a gente tem primeiro fazer a classe de jogador para depois mapear dentro do time, tá? Aqui são todas anotações, né? Essa classe aqui não tem muitos detalhes diferentes, tá? Então aqui nós teríamos um arroba entity para informar que essa classe aqui é uma entidade da JPA. Vou colocar também um arroba table, tá, para informar o nome da tabela que eu vou criar, né? Vou pegar também aqui vou copiar da classe estado, olha só. Na informação aqui para gerar o ID, né, que é no arroba ID com sequence generator, tá? E também, né, o nome da sequência que vai ser criada no banco de dados, tá? Relacionado ao nome, né, a gente pode usar a mesma informação que está aqui, tá? Vou copiar aqui da pessoa também essa anotação do temporal, né? Então a data de fundação também vai ter, né, vou guardar a data, então data underline fundação, tá? Devo dizer que a data de fundação deve ser informada. E daí tem um detalhe aqui na história do time, tá? Então aqui que diz que o atributo história do time serve para armazenar um texto sem limite de caracteres. Então a gente pode colocar lá, por exemplo, se eu for tentar criar aqui, quando eu crio campos do tipo varchar, né, ele vai até 255. E eu gostaria de informar, digamos aqui, um texto, né, com um limite maior de caracteres, que eu posso colocar um texto dependendo do time, maior ou menor. Então aqui eu vou colocar uma anotação @column, tá? Com o nome história, tá? Um atributo não obrigatório, e daí eu vou ter um atributo chamado column definition. Daí eu posso informar que tipo de dado que eu quero que ele utilize para criar esse campo. Eu vou colocar text. Então no Postgres o tipo text é um tipo que permite não tem limite de caracteres para eu informar, tá bem? Tá. Então essa é a história. Daí temos também aqui daí no usuário, a gente vai usar essas anotações not null, one, né? Para informar as chaves estrangeiras, tá? No caso aqui da cidade, vou dizer aqui então a cidade, tá? Cidade deve ser informada. E ela tem relacionamento muitos para um e o nome do atributo que aponta para a cidade na classe
time vai ser então cidade. Tá? Daí vamos ter também um para o usuário. Né? Então, eu vou dizer que o usuário deve ser informado. E aqui tem um detalhe, ó. Então, o join column, né, que aponta para o usuário na classe time vai ser usuário. Só que ele tem referencial ID, só que o usuário, lá se a gente for olhar, o usuário ele não tem o ID. Ele tem o nome de usuário. Então eu vou colocar aqui, que referencia na verdade a coluna, né? A coluna nome, underline, usuário. Né? No banco de dados. Daí eu apontei tudo isso aqui. E daí por fim, né, daí a gente vai colocar a anotação do técnico. Então, vou dizer que o técnico deve ser informado. Tá? E o join column técnico, tá? E vai apontar para a tabela pessoa e daí o seu campo ID. Bueno, daí basta agora a gente tentar salvar, não tem nenhum segredo. A única coisa diferente que a gente viu, né, é que nós podemos definir aqui no atributo column definition, informar o tipo do dado que vai ser usado para criar o banco. Tá? E agora eu vou pegar aqui um teste do estado, vou copiar, vou colar refatorando. Então, teste persistir time. Tá? Então, eu vou criar aqui um time. Time recebe new time. Tá? Pegou do classe time. Depois disso, né, a gente vai informar os dados. Né? Então, time, ponto, e daí eu vou setar, né, os dados do time de futebol. Então, o nome, set nome, e eu vou colocar aqui, então, Grêmio FB, Grêmio Futebol Porto Alegrense, que é o time que eu gosto. Vou informar do time, tá? Eu vou setar, então, a história, tá? Então, time fundado em 1903 na cidade de Porto Alegre. Né? Também vamos setar agora a data de fundação. Aqui vou informar um New Gregorian Calendar, tá? Onde informo, acho que aqui ano, mês e dia. Aqui não tem subclass, vamos ver se ele traz aqui o construtor. Tá, loquei, vamos ver se é ano, mês e dia. Então, ano é 1903. Opa. O ano é 1903. Ano, mês é... Eu vou colocar aqui, ó, calendar.september. Tá? E o dia 15. Então, vamos ver se vai dar certo essa informação. E vamos setar também, né? Já informamos a data de fundação, a história, o nome, tá? Vamos setar a cidade, tá? Aqui eu vou colocar entity manager.find, tá? Cidade.class e o ID de uma cidade que exista. Vamos ver que cidades nós temos. Porto Alegre cadastrada. Tá, só tem cidade 1, então vai ser cidade 1 mesmo. Né? Montamos na cidade 1. Né? Vamos setar também time.set técnico. Vou colocar entity manager método find, tá? Pessoa.class e então vai ser a pessoa do código 1, que eu acho que existe no banco. E o time.set usuário, tá? Então eu vou colocar entity manager método find, né? Usuário.class e usuário JL Bavaresco, tá? Então vou, né, corrigir as importações, tá? E vou tentar persistir, né, o time, tá? Shift mais F6, tá?
cadastrou com sucesso. Vou pegar aqui então, vou atualizar, criou a classe time, né? Guardou então aqui o ano, né? O ano, nome, o dia, tá? E o usuário. Então, a princípio está prontinho, né, o mapeamento do nosso time. Tá, pessoal? Então, obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.